instituição que existe há cerca de 47 anos já aí no Brasil, e ela existe justamente com o foco, então, de proporcionar o estudo, né, dessas evidências na natureza de que Deus existe, né? De que Ele é o Criador, a gente pode encontrar atributos divinos na natureza, que é o que nosso amigo falou antes ali na oração, né? Que as pessoas têm que se aproximar de Deus através da ciência e não se distanciar de Deus, né? Através da ciência. Então, a Sociedade Criacionista Brasileira, conforme o estatuto dela, é uma associação civil, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza educativa e cultural, regida e administrada por um estatuto daí que está disponível no website, né? Vocês podem acessar. Tem como objetivo sugerir, promover, coordenar e executar ações que apoiam a tese da existência de planejamento, propósito, desígnio em todos os campos da natureza e que reconhece, acima de tudo, o planejador como sendo o Deus da Bíblia e da forma como está escrito na Bíblia que aconteceu, né? Foi fundado então, em 1972 e hoje em dia a sede oficial, fica lá em Brasília, né? A foto ali que vocês viram é do Dr. Rui, né? Que hoje em dia já está bem idoso, mas foi um dos fundadores aí da sociedade e carregou aí isso aí durante muitos anos, né? Pode passar o slide aí. Como é que aconteceu isso aí? Um dia ele era ateu, tá? E ele é da área ali da engenharia, ele é engenheiro, e um dia ele passou na frente de um sebo, e ele viu que tinha no sebo ali um livro falando sobre os estudos de Isaac Newton a respeito da Bíblia, das profecias que tem na Bíblia, de Daniel, isso e o Apocalipse lá, as raízes do Código da Bíblia, é assim o título do livro. E ele ficou impressionado. Nossa, mas Isaac Newton é o cientista que eu mais admiro, que eu estudei um monte na faculdade, nunca me falaram nada disso, que ele estudava a Bíblia. Ele é como se tivesse caído a venda da frente dos olhos dele. Aí outro dia ele foi ver começou a se interessar pelo assunto, viu uma palestra do Dr. Orlando Ritter sobre evidências científicas a respeito da datação radiométrica da Terra, né, explicando essa questão da datação do planeta, e ele viu que existiam estudos científicos sobre isso, que não era uma fé cega que ele tinha que acreditar de qualquer jeito, né, que realmente Deus criou tudo, era o que a natureza ali mostrava, né. E com um grupo de amigos, então, eles viram que, na verdade, toda a publicação que existia era tudo em inglês, as pessoas não tinham acesso a esse conhecimento em português. E em 1970 eles decidiram lá em São Carlos, então em São Paulo, um grupo de amigos começar a traduzir alguns artigos, e aí passaram por vários desafios de ir atrás, descobrir quem eram esses autores, né, de outros países, conseguir os direitos, aí conseguir imprimir, na época não tinha nem internet para você jogar na internet. E depois de 2 anos, em 1972, eles conseguiram publicar a primeira revista criacionista, que era bem arcaica ali, né? Com muito esforço, eles conseguiram fazer 500 exemplares, né? Uma publicação aí em português. E hoje em dia, ali, eu vou ter a revista mais ou menos como foram as últimas edições dela, aí, né? Bem mais modernas já, né? E ali é onde começou, em São Carlos, então, a Sociedade Criacionista Brasileira, o Rui Pai e o Rui Filho, ali, né? Que carregaram durante anos, né? Se esforçaram junto com outras pessoas também que apoiaram o trabalho, inclusive a Sociedade Bíblica do Brasil apoiou a abertura da Sociedade Criacionista Brasileira. E para eles terem uma sede, eles doaram a própria casa deles, né? Foi a sede da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Então é fruto assim, de muita dedicação, de amor mesmo, de paixão. Pode passar aí pela frente. Aí eu acho que ele tem um vídeo aí. Aí vocês vão ver um videozinho rapidinho do museu que tem hoje na Sociedade Criacionista. Então aí alguns materiais, né? Vocês veem aí a biblioteca, rochas, né, fósseis,
réplicas de papiros, né, antigos. Aí tiver vários materiais, né, parecem simples, que a gente vê no nosso dia a dia, mas são grandes evidências, na verdade, se você parar para analisar. A gente não tem mais tempo hoje em dia de contemplar a natureza, as obras de Deus, né? Ali a plaquinha, né, da inauguração, os livros, né? Então começou simples, mas hoje em dia já tem tem milhares de trabalhos produzidos entre artigos, livros, né, maquetes, materiais. E aqui, na verdade, esse videozinho aí tem 10 minutos, se deixar passando aí, vai longe, né? Então, a diretoria, então, o nosso presidente, Dr. Marcos Natal, é um geólogo, ele também é diretor do GRI, que é o Geoscience Research Institute, no Brasil, né? Também foi convidado. E temos também o Rui Correia Vieira, o diretor executivo, que é aquele Rui mais novo, ali das fotos, né? Então, ele é o grande líder, né, o grande pai, né, o grande conselheiro, né? Temos o presidente do Conselho Consultivo, Rui Carlos de Camargo Vieira, que foi o presidente durante muitos anos, né? Que o pessoal aí que se doou bastante. Uma característica interessante, então, da cidade criacionista brasileira, ela não é uma religião, né? Ela é uma instituição que estuda o criacionismo, né, nos moldes bíblicos, né, como é apresentado pela Bíblia. Então você pode fazer parte da sociedade e você continua a sua religião normalmente, você continua, não tem nada a ver, né? Inclusive, se a gente pegar e apresentar o criacionismo como algo puramente religioso, ninguém vai querer saber, né? Então, o criacionismo ele tem implicações religiosas, né? Porque a gente acredita no que a Bíblia diz sobre a origem, né? Porém, ela faz essa pregação dessa mensagem na linguagem científica, que muitas pessoas só conseguem entender essa linguagem hoje em dia, até que abre o coração aí para o restante, né, da mensagem, né? Então, pode passar. Então, os núcleos criacionistas, né? Então, os núcleos criacionistas têm um padrão, eles têm a letra N, né, de núcleo, ou NU, e seguido da sigla local, -SCB. Então, tem o NBLU de Blumenau, tem o NUMAR de Maringá, né, tem os locais que é mais complicado, por exemplo, o núcleo de São Luís, NSLZ, SCB, fica muito, personalidade muito legal, né? Então, núcleo do Maranhão, no mar já tem Maringá, né? Então, sabe MMA, né? Fica legal, né? Lembra até o MMA, né? Então, é fácil de associar. Núcleo curitibano é outro bem difícil, né? De fazer a sigla, né? Ficou NC, né? Então, existem alguns. Vamos ver como é que vai ficar, né? Mas é a ideia, né? A gente vai. É o modelo que está sendo adotado aí, né? E tem um símbolo também, sempre, né? Um logotipo, por exemplo, que representa algo de criacionismo e algo da região também, normalmente. Então, por exemplo, aqui a gente tem o planeta Terra, né? Que é o foco, né? do estudo, principalmente, né? O criacionismo, a origem da vida na Terra. Temos daí a estufa, né? Ali no símbolo de Curitiba, que é o principal ponto turístico, né? No Jardim Botânico, lá em Curitiba. Temos uma fita de DNA, né, sugerindo então a origem da vida na Terra, e que vira uma araucária, que é o símbolo então, do Paraná. Né? O que vai ser necessário para os integrantes de um núcleo? Né? Ser pessoas ativas. O núcleo não vai para frente, fica lá sentado esperando que algo aconteça. Também tem que cuidar para não se sobrecarregar. Né? Então, para não se cansar, mas quem for participar disso, o núcleo tem que ser ativo, tem que correr atrás, tem que estudar, né? Inspiração, né? Você vai começar a participar, não é uma coisa que tem muita gente fazendo, vai cair coisa no seu colo para fazer que você nunca fez. Cara, confia que é o Espírito Santo que está entregando para você. Se ele escolheu, é com você. Então, faça, encare o desafio, tá? Deus está com você. Determinação. Por quê? Porque vai ter muita gente, muitos evolucionistas, né? E principalmente o inimigo não querendo que esse trabalho aconteça.
que você adore a Deus, né? Não quer que as pessoas adorem a Deus. E ele vai botar obstáculos. Você tem que lembrar quem é que está com você, né? E superar, às vezes pode dar a sensação, Deus abandonou o meu trabalho, né? Não abandonou, não. Não que é tudo aprendizado. Você vai ver como aquilo vai ser útil para encarar desafios maiores depois. Paixão, amor também, mas tem que ter aquele calor também da paixão, né? Senão você vai desanimar. Tem que ter aquela paixão. Abnegação, por que abnegação? Você vai ter que às vezes doar bastante do seu tempo, às vezes vai ter que abrir mão um pouco do trabalho, às vezes o tempo de lazer aí vai acabar indo para a mensagem. Você vai ver como é gratificante, como é gostoso você que gosta dessa parte racional, científica, também está podendo contribuir, levar essa mensagem a gente aprender, mas a gente está constantemente aprendendo. Quem é mais beneficiado é a gente, né? A nossa fé cresce cada vez mais quando a gente vê a grandiosidade, o amor, o cuidado do nosso Deus. E o mais importante, né? Confiança no Criador. Sem isso, não adianta trabalhar para Ele sem estar com Ele. Aí você não vai seguir pelos caminhos corretos, né? Pode passar, quais são os projetos que vocês podem fazer? Estou dando aqui alguns exemplos, né? Do que o Núcleo Curitibano tem feito. Foi fundado dia 3 de março do ano passado. Então a gente fez o primeiro evento, né? Um simpósio, como está ocorrendo aqui, por exemplo, né? E aí a gente já descobriu aí quem foram os interessados. Aliás, os núcleos, primeiramente, eles são grupos, né? E depois, quando eles têm uma sede própria, isso é importante, né? Que o núcleo vá atrás de uma sede própria, então ele acaba aí tendo um ponto de referência, um local para se reunir. É importante que ele tenha um CNPJ, como também a Sociedade Personalista Brasileira seja uma instituição, né? E isso são processos aí que vão acontecendo. Então, aqui um simpósio, o núcleo ficou conhecido, foi tanto sucesso que a gente continua trabalhando em forma de palestras. A gente fez várias palestras ao longo do ano sobre assuntos criacionistas. E o que a gente foi vendo? Ao longo do tempo, o grupo foi diminuindo um pouco, assim, né? O pessoal foi meio que cansando de palestra. A gente, foi uma oportunidade de a gente viu, não. Temos que mudar, temos que ser mais dinâmico, né? Então, isso abriu a porta para outras atividades. A gente viu que tinha 3 membros ali tinha um telescópio. Por que a gente não vai fazer, né, astronomia, então? E aí foi legal que a gente começou uma nova atividade, né, observações astronômicas com foco criacionista. Era legal que tinha que fazer observações. Pode passar ali o slide. A gente abriu o departamento de astronomia. Aí eu vou explicar depois, pode passar mais um. E no departamento de astronomia ali a gente viu que a gente fazia as observações na rua, muitas pessoas que nunca nem tinham ouvido falar de criacionismo chegavam ali para querer dar uma olhadinha também, e a gente já ensinava ali um pouquinho, elas viam quem a gente era, e de uma forma assim, legal, né? Sem preconceito. Se visse alguém com um telescópio na rua, vendo alguma coisa legal lá, eu chegar lá, dar uma olhadinha, por que não, né? Trocar uma ideia. A foto anterior ali, então, é o Núcleo Kids, que a gente viu. O pessoal ia para as palestras, só que as crianças muito pequenas, elas às vezes ficavam não muito confortáveis, né, fazendo bastante bagunça, os pais ficavam muito confortáveis, né, ou às vezes eles não iam porque não tinham como deixar em casa, então, vai ter para os adultos, vai ter para as crianças, ensina a criança, né, o caminho em que ela deve andar, né, conselho do sábio Salomão aí, né, e tem crianças, por exemplo, de 5, 6, 7, 8, 9 anos, aprendendo o evolucionismo, ateísmo, né, no YouTube. Né? Então, a gente acha que eles são muito pequenos para entender, não são, não. Eles fazem pergunta mais inteligente que os adultos nas palestras, né, nas coisas aí. Entendem tudo, tá, que a gente fala. Aqui, isso aí foi uma arrecadação de alimentos que a gente fez num evento grande, um simpósio que a gente fez com o Dr. Marcos Eberlin também, que esteve aqui, um dos maiores cientistas aí do mundo, né, que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, que é criacionista. A gente arrecadou alimentos por quê? Porque a gente tem que sair um pouco do academicismo, não pode ser só científico. Você
tem que mostrar também por que as pessoas têm que ser criacionistas, porque elas têm que adorar a Deus. Isso é melhor, né? Melhor para o mundo, inclusive. Né? Em vez de a gente ficar competindo aí, selecionando naturalmente, a gente tem que ser mais altruísta e uma visão, você enxerga o mundo que, através dos óculos, né, do criacionismo, que você é filho de Deus, as pessoas que vivem também ao seu redor também são filhos de Deus, que Deus ama a todas as pessoas. O mundo criacionista vai ter que demonstrar isso de alguma forma também, e a gente pode às vezes usar o amor como argumento, pode ser mais forte que qualquer argumento científico que a gente tenha para jogar na mesa. E a cartada que é evolucionista não tem como vincular pela filosofia, porque não faz sentido. Eu vou ajudar o outro, você tem que evoluir. Né? Então, a gente pode usar esse argumento forte também, que é a simpatia, a mensagem. Né? Aqui, a gente considera o ápice do núcleo, foi esse evento no Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. Então, devido às atividades, o núcleo foi se tornando conhecido na região, e o professor lá, com a mente bem aberta, resolveu fazer um debate sobre evolucionista, entre evolucionismo versus criacionismo. Estamos aí, né, representando o criacionismo, então, nesse debate. Como se for um debate na universidade, mas vai que uma pessoa já tem experiência, né? Alguém no mínimo com doutorado, né? Senão, se tiver oportunidade, senão vai ser massacrado, né? Os caras, a primeira coisa vão dizer, você não tem doutorado, não vou te ouvir, então não vai de qualquer jeito, né? Que é uma pessoa já experiente dentro do criacionismo. Não quer dizer que você não pode testemunhar de Deus, né, na sua sala, no seu ambiente, é diferente de um debate. Fazem doutorado no Brasil. E assim, nunca partir para a guerra, não está brigando com ninguém. A gente quer que as pessoas aceitem a Jesus, não quer que elas tenham raiva de Jesus. Então você não vai para uma briga, você não vai para o fight, né? Você vai apresentar a sua ideia, né? O seu pensamento, né? Vai respeitar todo mundo, assim como você também espera essa contrapartida. Pode passar? Então, o maior desafio do núcleo, então, agora foi trabalhar subir para outro nível, né? Trabalhar com publicação também. Então, a gente fez uma parceria com o 11 de Gênesis, né? Que é coordenado pelo Alexandre, que esteve palestrando aqui para vocês também, um dos maiores divulgadores do criacionismo hoje no Brasil, ele. A gente fez uma parceria para continuar a produção da Origem Revista, que já era produzida pelo 11 de Gênesis, junto com um palestrante criacionista chamado Everton Fernando Alves, conhecido ali no meio do criacionismo. E aí são algumas edições aí da revista que a gente aceitou o desafio aí de continuar produzindo, editando. Então são exemplos de atividades que um núcleo aqui poderia desenvolver. Materiais, né, livros, maquetes, revistas, né? Todos os materiais, como sempre, a gente passa por análise, né, dos outros grupos criacionistas, núcleos, né? A gente faz, para ser científico mesmo, a gente faz revisão por pares, né, como uma revista criacionista. As nossas palestras que a gente faz, a gente pede também para outros olharem, ver se tem alguma coisa errada, alguma coisa, né, que eu estou falando bobagem, senão um evolucionista vai vir aqui, vai filmar essa parte da palestra e vai jogar nessas aulas, esse cara falando bobagem, né? Então, querer jogar para a gente como terraplanista, né? Então, a gente sempre tem que tomar esses cuidados, né? A gente não tem como saber tudo sobre tudo. Então, a gente tem que fazer esse compartilhamento aí dos materiais para as pessoas diferentes estarem sempre olhando também. A gente faz isso. Tá? E aqui é o ápice, né? É o sonho de todo núcleo. Conseguir uma sede própria, igual a SCB também tem a sua sede. Esse aqui é um vídeo do MAR, do núcleo de Maringá, o primeiro núcleo da sociedade criacionista brasileira que conseguiu alcançar esse objetivo. Comunicação, tem segurança, confiança, tem espaço, existe um monte. Nesse momento, então, nós estamos inaugurando, estamos abrindo aqui um espaço para maringaense, uma SB. Esse é o 7.000 centro criacionista na América do Sul.
inauguração, né, foi o fundador, né, um dos fundadores da Sociedade Criacionista Brasileira. No evento foram vários escritores, né, criacionistas, né, foram lá, doaram livros, né, para a sede. Foi uma caminhada, assim, de muito esforço, coração, né, dedicação. O fundador, o Agrinaldo, hoje está em Brasília, está na sede, atuando também na expansão, é o nosso diretor, grande diretor, né, de expansão. Então eu botei o vídeo aí para servir de motivação, né? Quem sabe aqui também não sai, né? Em breve, né? Então, como é que está a situação dos núcleos hoje? O sonho da Cidade Criacionista Brasileira é colocar um núcleo, pelo menos, em cada estado do Brasil, para a gente proliferar essa mensagem. Ali, quanto mais vermelho, é que mais núcleos tem naquela região. Onde é que fica o Maranhão aí? Está transparente, o negócio é esse. Vamos mudar isso aí. Bora mudar. Como é que eu passo aí o slide, como é que vai ficar aí? Assim, ó, né? Vai ficar assim, mais um aí, né? Sentadinho. Será que tem gente aqui que é feito esse desafio? Professor Hermilton César, acho que aceita esse desafio aí de coordenar, quem sabe, aí, um núcleo, né? Aqui um NNA, né? Isso. Na verdade, o professor Hermilton, ele já vem conversando com a sociedade, né, bastante tempo comigo, o professor Rui, e aqui é um momento muito especial, porque a gente quer apresentar para vocês, então, os primórdios, então, desse núcleo agora também levando essa mensagem, né, no estado do Maranhão. Ainda tem alguns, agora é o começo, né, começo de tudo, né, data de hoje, né, extremamente importante, 12 de outubro, inesquecível, né, e agora tem alguns passos a mais, né, que vocês vão cumprir, que existem aí os termos, né, os documentos, junto com a SCB, de responsabilidade, né, que vamos nos manter nos princípios, né, bíblicos, né, do criacionismo, né, tem a criação do CNPJ, né, a pessoa jurídica, é um passo aí para acontecer, né, tem os cursos de criacionismo da sociedade para serem realizados, para todo mundo ficar igual, né, no grau aí de conhecimento. Aos poucos vão estar fazendo os cursos, vão estar ensinando, né, os demais, né, e aí temos então o nosso logotipo, fabricado também, que nem os demais logotipos, pelo nosso amigo Alexandre, que é o designer também aí, né, dos logotipos, inclusive do novo logotipo da Sociedade Criacionista Brasileira. E quem mais que vai auxiliar nesse desafio, então? Muito bem, boa noite, meus queridos. Este é um desafio que nós estamos implantando aqui no Maranhão, e esse desafio nasce de uma proposta de muito tempo. Desde que, antes de entrar na faculdade, eu sempre me interessei pelas questões da criação e entrei na filosofia, tentando encontrar as respostas. Pelo contrário, encontrei que foram as perguntas da vida. E as perguntas que movimentam todo o raciocínio humano, as questões curiosas, são as três perguntas básicas, fundamentam a antropologia filosófica, que é: quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Essa é a principal questão filosófica que precisamos responder. Desde que o homem começou a se perguntar sobre sua essência, até hoje o homem se faz essa pergunta. E nós sabemos que a filosofia, ela faz a pergunta. De um lado, eu estava com a filosofia, questionando tudo, todos, a respeito da criação. Mas no final desta linha, eu encontrei Gênesis 1:27, que diz que Deus criou o homem à sua. Portanto, de um lado eu estava com a filosofia, com as perguntas, mas de outro, quando eu lia na Bíblia, encontrava aqui a resposta, mas sem nenhuma, a princípio, sem nenhuma evidência. Um outro extremo, que a teologia estava respondendo. Mas entre a filosofia e a teologia, eu encontrei um caminho tranquilo para se caminhar, para prosseguir, acreditando
com bases não somente na fé, mas na razão, no intelecto. Eu descobri a ciência. A ciência, ela me levou a perceber, através das suas evidências, através dos seus dados, que existe um Deus. Não tem como não acreditar em Deus. Como diz o Norman Geisler no seu livro, eu não tenho fé suficiente para ser o ateu. Portanto, os ateus têm mais fé do que nós. E nisso, eu comecei a pesquisar sobre a sociedade criacionista brasileira. Eu queria algo que... Porque esse discurso ele é válido para dentro da academia. Às vezes, como eu falei aqui pela tarde, para pensamentos simplórios, para algumas pessoas, posso até dizer a grande maioria, esse é um discurso que ele não interessa, que vale a minha fé e pronto, mas essa questão não vale lá para dentro da academia. Mas é a fé que vai lá dentro, é a fé baseada na ciência, uma fé intelectual. E com isso, meus queridos, pesquisando sobre os números, que como foi falado aqui à tarde pelo nosso Rafael, pelo nosso palestrante, a cada 3 cristãos, a cada 3 jovens cristãos que entram na faculdade, quando saem, 2. E nisso nós percebemos que nós perdemos mais jovens para o materialismo filosófico e científico do que para as drogas. Mas, até então, esses jovens, eles não eram cobertos. Nós precisamos, assim como um cristianismo, uma missão integral da igreja, precisamos também alcançar estas pessoas. Porque eu tinha dificuldade de perceber, de entender, de crer em Deus, só pela pregação da Bíblia. Eu precisava de argumentos mais palpáveis. Não estou dizendo que a Bíblia não é importante, a Bíblia é um livro cabeceiro de todos nós, é o nosso código. Mas ela não tem intenção nenhuma de ser um livro científico, muito menos de provar a existência de Deus, se é que eu posso assim dizer. Porque Deus não se prova, como já diz a música, não se pode, não podemos provar a existência de Deus. Porque Deus ele está fora de tempo e espaço, ele não pode ser conduzido dentro do laboratório, no qual nós podemos prever, medir, pesar. Não. Deus ele criou o tempo e o espaço. Ele é anterior a tudo isso. E a Bíblia não tem essa intenção, mas a ciência verdadeira, fiel, sem demagogia, sem peso, sem parcialidade, ela sim, não prova a existência, mas as evidências que existe o Criador do universo. E diante de tudo isso, eu procurei a Sociedade Criacionista Brasileira para que nós pudéssemos montar um núcleo maranhense aqui em terras rodonicenses. Daí surgiu o que vocês estão vendo. Núcleo maranhense da Sociedade Criacionista Brasileira. Aí também está o nosso logotipo. Primeiro, a princípio, sentado com o nosso designer. Fique de pé, por gentileza, meu querido. Sentado com ele para a gente idealizar algo que nós pudéssemos colocar na nossa logomarca. Ele colocou o homem evoluindo do macaco. Aí chegou lá no Alexandre, não volta, que não pode. Não pode. Aí nós colocamos aí os átomos, né? A molécula e o ácido desoxirribonucleico, que é o código genético linear. Então, aí foi, na verdade, o Alexandre, ele fez essa logomarca e nos mandou de volta para a análise, e aí nós aceitamos, claro. Faz parte do sentido da filosofia do que nós estamos querendo defender, que é o criacionismo, baseado não somente na fé, mas também na ciência. Então, e neste núcleo, eu comecei a conversar com algumas pessoas lá no seminário. Lá no seminário, onde eu leciono, no Bet Rakan, comecei a conversar com alguns alunos, e a princípio parece que ninguém estava colocando assim muita fé